E na temática de agora, iremos falar a respeito da graça inefável. Graça quer dizer favor feito a pessoa não merecida. Isso é, nós não temos o direito à salvação, mas Deus, na sua bondade, no seu infinito amor, nos concedeu este feito através de Jesus Cristo. Isso aí chama graça, que é favor a toda essa humanidade. Ele escolhe a todos, não faz acepção de pessoas, não quer saber o tamanho de pecado, e sim o tamanho do arrependimento, da tristeza em relação ao abandono, à prática do pecado. Mas ainda aqui na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número 16, vamos ler a Bíblia, que diz: e o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou em graça e nos deu uma eterna consolação de boa esperança. Então, o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, Pai, e é que tudo chegue a esse arrependimento, essa mudança, porque Ele nos amou e em graça nos deu a consolação de boa esperança. Porque antes nós não sabíamos de onde vínhamos, nem tampouco para onde iríamos, éramos sem direção, sem esperança, sem perspectiva de eternidade, apenas como os animais que passam pela terra em algum momento e ali morre a história, ainda que seja um cavalo assim de corrida, que deixa um histórico, um animal que deixa um histórico, mas ali se acaba e não tem mais nada além disso. Mas quando se trata do homem, ele é eterno, porque é a imagem e semelhança de Deus, dotado de espírito, de alma e corpo. Daí o motivo é que, além dessa dádiva, além dessa responsabilidade que há onde a dádiva, a responsabilidade a quem Deus dá, Ele também cobra, Ele faz essa pedido de prestação de conta, nos deu um limite para não pecar. E observe que tudo no universo tem um limite. Vocês notam, porque um astro bate em outro astro, o Sol não anda se chocando com a Lua, nem com a Terra, senão seria caos, seria destruição. Simplesmente as estrelas, os planetas, eles rodam o universo, rodam essa galáxia, sem se tocar, sem passar desse limite. O mar vem, chega na areia da praia, se acaba, ele não invade as cidades, a menos que Deus assim consinta. Então tudo tem um limite. Todavia, na nossa vida espiritual, nós também temos um limite. A Bíblia fala que somos pecadores e a graça alcança esses pecadores, mas existe um limite para a gente não sair por aí fazendo o pecado dissimulado. Vai, cai, levanta e fica abusando dessa graça salvadora do nosso Deus. Então, quando o homem começa a abusar, quando começa a subjugar, menosprezar a graça, que é nada mais, nada menos do que este sacrifício propiciatório de Jesus, aí vem as consequências, aí vem a prestação de contas, e pode até intercorrer na perda da vida eterna diante de Deus. Então tem limite para tudo, até na graça. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, o versículo 6, vamos ler, ele chegou a fazer a seguinte citação: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. E se fosse a graça, e se não fosse a graça, já não seria graça.
Parece um palavreado difícil, uma filosofia, mas é algo simples. Vou explicar. Tem pessoas que imaginam que é salvo porque pratica alguma obra, porque são seguidores da caridade, dá um pedaço de pão, dá um cobertor a quem está frio, visita um hospital, leva esperança, leva a palavra de vida ao enfermo. Tudo isso é bom, mas é um dever primordial, um dever de cada evangélico. Salvação vem acompanhada de graça e de obras, mas obras não salvam. Por que a obra não vai salvar? Porque se a obra salvasse, não seria necessário o Filho de Deus, Jesus Cristo, verter até a sua última gota de sangue para nos salvar. Porque o homem ia pecar, ia roubar, ia matar. Roubava um banco com milhões e milhões. De repente abria um orfanato, abria um centro de recuperação, começava a ofertar, começava a manter. A dívida dele estava paga. A pessoa assassinaria outro e cobriria com boas ações. Então não é pela obra. Daí o motivo que a Bíblia diz: e se fosse a graça, a obra já não seria graça. Então esse favor merecido, se não fosse Jesus, se não fosse de graça, não teria sentido, porque o homem ia pagar dávidas, o homem iria pagar a indulgência, como na Idade Média, um engodo, uma mentira, o engano do cristianismo que foi apregoado naquela época para enriquecer os cofres de uma igreja tradicional. O homem adulterava, pagava indulgência. O homem era um criminoso, era um político desonesto, morria, celebrava missa de 30 dias, missa de 6 meses, de 1 ano, de 3 anos, deixava grandes ofertas com a família para passar a vida toda, realizando missas para tirar do inferno, do purgatório. Porém, a maior prova disto nós encontramos na Epístola aos Hebreus, capítulo 29, versículo 27, que diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. O que a Bíblia diz? A gente morre. E quando parte daquele é prestação de contas. Quem teve a Cristo como Salvador, quem entrou na graça, ainda que tenha pecado, porque nós somos pecadores, nós herdamos de Adão o pecado original. Não há nenhum perfeito, não há ninguém justo. Todos os dias nós vamos nos renovando, caindo, nos renovando, mas não é aquele pecado dissimulado do crime, do roubo, do adultério, da lascívia, da idolatria, que é o pior de todos, da murmuração, de forma alguma. Infelizmente, às vezes pensa mal, às vezes observa que não é para observar, e vai gerar consequências para a carne. Mas a título de salvação, uma vez, quando se aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, que adentra na graça, o Espírito Santo vai tratando e vai tirando aqueles hábitos desonestos, vai tirando aqueles hábitos desconfortáveis, aqueles hábitos viciosos, e vai moldando e colocando na presença de Deus em espírito e verdade. Daí o motivo que disse: se fosse pelas obras, não era graça, e não seria graça. Então, o propósito de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno arrependimento de suas obras indecentes e aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador.
e mude de vida. Porque de forma alguma Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia é clara, vamos ler logo mais esse versículo. Deus não tem alegria quando o pecador morre, quando o pecador começa a se curvar ante as imagens futuras, quando começa com o pecado do ocultismo, do espiritismo, da umbanda, que banda a magia negra, dos rituais afro, dos rituais orientais do hinduísmo, do budismo. Deus não tem prazer quando o pecador começa a morrer a partir daí, especialmente quando ele morre fisicamente e biologicamente, que não há mais como retornar. É tanto aqui que no livro do profeta Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 33, versículo 11, vamos ler. E o Senhor Deus, que não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei dos maus caminhos. Por essa razão morrerás, ó casa de Israel. Casa de Israel aqui é povo de Deus. Hoje é extensivo a toda a humanidade. O casa de Israel é o povo de Deus. Então você é povo de Deus. Se não é evangélico, se não aceitou a Cristo, ainda não descobriu, mas haverá um momento em que o Espírito Santo irá se revelar a você. Aí você vai entender de toda maneira o que nós estamos falando. Porque esse toque que está tendo, esse impacto que está gerando dentro do seu coraçãozinho, é Cristo promovendo, gerando vida, gerando libertação, gerando essa graça inefável. Então, amado ouvinte, querida ouvinte da palavra de Deus, é tempo de renovação, é tempo de aceitação, de mudar para ter alegria no século presente e a vida eterna no século futuro. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.